Então vamos resolver agora os exercícios que estão na página 15 do livro 10. Aula de Física para o terceiro ano do ensino médio e o assunto dos exercícios são os processos de eletrização. Então o primeiro exercício afirma que dois corpos A e B, inicialmente neutros, são atritados e se eletrizam. Se A perde 10 elevado a 19 elétrons, determine a carga elétrica de A e de B após a eletrização. Então vamos lá. O A é que perdeu os elétrons, então o A transfere elétrons para B, no atrito aí. Portanto, se o A perdeu elétrons, vai ficar positivo e o B que recebeu os elétrons vai ficar negativo, ok? Bom, vamos calcular essa quantidade de carga que corresponde a 10 elevado a 19 elétrons. Nós sabemos que a carga de um único elétron, chamada também de carga elementar, tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como o corpo A perdeu 10 elevado a 19 elétrons, a gente vai multiplicar o número de elétrons perdido pelo valor da carga de um elétron, e fazendo esse cálculo, nós chegamos à conclusão que a carga de elétrons que o A perdeu é de 1,6 coulombs. Como ele perdeu, ele vai ter o valor então positivo de carga 1,6 coulomb. E o outro que recebeu, o B, vai ficar com essa quantidade de carga também, só que agora uma carga negativa correspondente a todos esses 10 elevado a 19 elétrons que ele recebeu. Então, colocando aqui a resolução que o livro apresenta, o corpo A vai ficar com carga de 1,6 coulombs positivo e o corpo B 1,6 coulombs negativo. O exercício 2 é para a gente colocar verdadeiro ou falso. Bom, para fazer exercício 2, a gente precisa lembrar dos processos de eletrização por atrito e contato. Então, vamos lembrando aqui um pouquinho do atrito. A gente, quando tem esse tipo de eletrização, a gente sempre vai observar os elétrons saindo de um corpo, e indo para o outro. Então, os dois corpos inicialmente podem estar neutros e depois, que teve essa troca de cargas entre eles, eles vão ficar, cada um com um valor de carga igual, só que com um sinal trocado, e aquele que tem uma eletroafinidade maior é que vai arrancar elétrons do que tem eletroafinidade menor. E na eletrização por contato, sempre a gente precisa já ter um dos corpos pelo menos eletrizado. Em contato com o outro corpo, eles vão tentar fazer uma distribuição de cargas sempre proporcional ao tamanho deles. Então vamos analisar aqui as afirmações. A letra A diz que na eletrização por atrito, os corpos envolvidos adquirem cargas de sinais contrários caso estejam inicialmente neutros. Isso é verdade, porque exatamente a quantidade que um perde é a que o outro ganha. Como um perde e o outro ganha, inicialmente se eles estiverem neutros, aí um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Letra B. Dois corpos de mesmo material, mas de tamanhos distintos, se eletrizam ao serem atritados. As cargas que eles adquirem apresentam módulos diferentes. Então veja bem, se os corpos que são do mesmo material, eles não vão conseguir se eletrizar por atrito, porque para haver a eletrização por atrito, um dos materiais precisa ser mais eletroafim que o outro, E se os dois forem do mesmo material, a eletroafinidade dos dois vai ser igual, não vai haver um mais forte que o outro para poder arrancar elétrons do outro. Aí isso não vai dar certo e a gente não consegue fazer a eletrização com dois objetos de mesmo material. A letra C diz que em uma eletrização por contato, os corpos envolvidos terminam certamente com cargas de mesmo sinal. Olha, em uma eletrização por contato vai haver uma distribuição da carga total. E aí, essa carga pode ser positiva ou negativa,
uma vez que ela é distribuída entre os dois corpos, o valor, né, o sinal da carga vai ser igual. O valor não necessariamente, né? Se os corpos forem iguais, eles vão ter quantidades iguais de carga, mas se tiver um deles maior que o outro, aí o corpo maior fica com mais carga que o menor. Mas o sinal é igual para os dois. A última afirmação diz que em uma eletrização por contato, os corpos envolvidos terminam certamente com cargas de mesmo módulo. Certamente não, né? Apenas se forem corpos do mesmo tamanho é que vão terminar com o mesmo módulo. Então, olhando aí, né? A letra B e a letra D estão erradas. Agora o exercício 3. Diz o seguinte: uma barra isolante se encontra eletrizada negativamente. Próximo a ela, sem que haja contato, é colocado um corpo metálico AB, inicialmente neutro. Podemos afirmar que... Bom, então, esse exercício é sobre indução, né? E, então, assim, a gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente aproxima um material eletrizado de um corpo neutro, a gente vai induzir no corpo neutro uma separação de cargas. Então, essa indução de separação de cargas vai fazer com que de um lado do objeto a gente tenha um tipo de carga, né, positiva ou negativa, e do outro lado, carga de sinal oposto. Então, vamos analisar aí. A letra A diz que as extremidades de A e B continuam com cargas elétricas nulas. Não, né? Não é verdade. Elas vão ficar com cargas de sinais opostos. Letra B. A extremidade A adquire carga elétrica positiva e a B negativa, mas a carga total do corpo AB continua nula. Isso, tá? Então, isso é verdade. O A vai ficar com os prótons e os elétrons vão ir para o outro lado, né? Vão fugir do bastão que está eletrizado lá para o outro lado, mas no total a carga é nula porque o objeto continua neutro. Letra C. A extremidade A adquire carga elétrica negativa e B positiva, mas a carga total continua nula. Não, né? Porque o A não vai querer ficar negativo. Os elétrons que estão do lado do A vão querer ir para o outro lado, porque o objeto eletrizado é negativo e vai haver uma repulsão ali. Então, letra D. As duas extremidades adquirem cargas elétricas negativas. Também não, certo? Letra E. As duas extremidades adquirem cargas positivas. Também está errado. Uma vai ficar positiva, no caso o A, e o B negativa. Então, a resposta correta, letra B, né? Na eletrização por indução, corpos neutros e isolados não apresentam alteração de carga elétrica. Então, o AB ali continua neutro, apenas uma separação de cargas ali que vai acontecer dentro dele. Exercício 4 agora. Então, ele mostra um eletroscópio, né? E diz que as folhas desse eletroscópio estão eletrizadas com carga positiva. Se um corpo carregado com o mesmo tipo de carga for aproximado desse eletroscópio, o que ocorrerá com suas folhas? E se for aproximado dele um corpo com carga negativa, o que acontecerá? Então, eu coloquei como ilustração aqui, junto do exercício, essa imagem, né, que também é do livro de vocês, e vai mostrando, né, duas situações aí com o eletroscópio, quando o objeto que está próximo do eletroscópio está eletrizado positivamente e quando está eletrizado negativamente. No caso do exercício, ele diz que as folhas do eletroscópio estavam com carga positiva, que seria uma situação parecida com a figura do lado esquerdo ali, né? Então, as folhinhas estão positivas e, como ambas estão positivas, elas ficam se repelindo. E isso está acontecendo porque os elétrons se movimentaram e foram lá para cima e estão se sentindo atraídos pelo corpo que tem carga positiva, que está próximo ali dele. Então a pergunta é, né, se esse corpo, que é o eletroscópio, já estivesse com as folhinhas positivas,
O que acontece se for aproximado dele um corpo com carga também positiva? Essa é a primeira pergunta. Bom, se for aproximado o corpo com carga positiva, ele vai ficar, as folhas ali de baixo vão ficar ainda mais positivas, porque os elétrons vão se movimentar para cima e aí as folhinhas de baixo, né, vão ficar ainda mais positivas e vão acabar ficando mais afastadas do que inicialmente. Tá bom? Então, se aproximarmos um objeto com carga mais, né, carga positiva, ainda mais elétrons que serão atraídos para cima e as folhas abaixo ficarão ainda mais positivas. Agora, se acontecer o contrário, né? Se o objeto agora que for aproximado ali for um objeto negativo, aí o que vai acontecer é que os elétrons que inicialmente estavam ali em cima, a hora que um objeto negativo chega ali próximo, vai criar uma repulsão. Então os elétrons vão acabar descendo, né? E aí as folhas que inicialmente tinham lá excesso de prótons vão diminuir esse excesso de prótons. Então, se a carga do indutor for alta o suficiente, pode ser até que você consiga inverter ali, né, a situação. Se não, você vai fazer com que alguns elétrons desçam, eles podem diminuir o excesso de carga positiva que existia nas folhas e ficar as folhinhas com uma repulsão menor, ok? Agora o exercício 5. Uma esfera metálica, A, eletricamente neutra, é posta em contato com uma outra esfera igual, carregada com carga de 4Q. Depois, a esfera A é posta em contato com outra carga, né, uma outra esfera igual e carregada com carga de 2Q. Qual é a carga final da esfera A depois de entrar em contato com a segunda esfera carregada? Então vamos lá, inicialmente a gente tinha as duas esferas, a A estava neutra e a B tinha essa carga de 4Q. Ao serem colocadas em contato, houve troca de elétrons entre elas, de forma que, como elas são do mesmo tamanho, a carga que ficou para cada uma foi a mesma, né? Elas dividiram igualmente a carga. Então cada uma ficou lá com carga 2Q. Depois o que acontece? Depois ele pede para a gente pegar a bolinha A e colocar em contato com a bolinha C. A bolinha C, né, já tinha carga de 2Q, igual à carga da bolinha A. Então, nesse caso, que ambas têm o mesmo valor de carga, elas não vão ficar trocando elétrons para se equilibrar, porque elas já estão equilibradas. Aí vai manter, né, e a quantidade de carga de A e de C vai se manter 2Q. A resposta correta é a letra D. A justificativa disso é a conservação da carga elétrica, né? A carga inicial, 4Q, acabou sendo dividida entre A e B, e A com C, né, que tinha a mesma quantidade, não precisou trocar elétrons, então manteve lá cada uma com 2Q. Agora o exercício 6 apresenta para a gente 3 esferas também, A, B e C, todas do mesmo tamanho. A esfera A é inicialmente neutra e as outras duas, no caso a B tem carga de 6 microcoulombs e a carga de C 7 microcoulombs. Com a esfera A, toca-se primeiramente a esfera B e depois a C. As cargas elétricas de A, B e C depois do contato são, respectivamente, então, para esse tipo de exercício, sempre é bom fazer um desenho, né? Então, colocando lá cada uma, né, das esferas, lá com as suas cargas. E a primeira coisa que ele diz que acontece é a gente colocar em contato a bolinha A com a bolinha B. A bolinha A estava neutra e a B com 6 microcoulombs. Como são do mesmo tamanho, elas vão ficar, né, a hora que equilibrou eletricamente, cada uma vai ficar com metade da carga, e aí cada uma então vai ter 3 microcoulombs. Depois que a bolinha A ficou em contato com a B, ela vai ser colocada em contato com a bolinha C.
E a bolinha C tinha carga de 7 microcoulombs. Então, o que vai acontecer? Elas vão tentar agora distribuir a carga total entre as duas. A carga total que tem do A e do C é de 10 microcoulombs. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma troca de elétrons aí. A que tem uma carga maior vai transmitir elétrons para carga menor. Na verdade, depende do sinal, né? Isso. De forma que essa carga total que existe de 10 microcoulombs vai acabar ficando então dividida igualmente. Então, cada uma vai ficar com 5 microcoulombs. No caso, A e C, né? E a B, que estava quieta, né? Não encostou em C, continua com a carga de 3 microcoulombs que ela tinha ficado após o contato com a bolinha A. Então, a resposta correta é que tanto a bolinha A quanto a bolinha C vão ficar com 5 microcoulombs e a bolinha B com 3 microcoulombs. Exercício 7, de novo, né? É uma continuação, né, do exercício anterior. Então, ele diz o seguinte: com os dados do enunciado da questão anterior, qual seria o valor aproximado da carga final de cada uma das esferas se o contato fosse feito entre as 3 esferas simultaneamente? Então, agora, se a gente pegasse essas 3 bolinhas, fizesse o contato de todas ao mesmo tempo, a gente teria que fazer a distribuição dessa carga total igualmente entre as 3, uma vez que são todas do mesmo tamanho. A carga total vai ser de 13 microcoulombs. Então, esses 13 microcoulombs vão precisar ser subdivididos pelas 3 bolinhas e, né, como a gente está fazendo isso todas ao mesmo tempo, cada uma tem que ficar com 1/3 desse valor. Então, se a gente pegar os 13 microcoulombs e dividir em 3 partes iguais, a gente vai obter o valor de 4,3 microcoulombs para cada bolinha. Então, esse daí, né, resolução do exercício, mostrando que a carga total inicial precisa ser igual à carga total final, né, e portanto, então cada bolinha aí vai ficar com esse valor de carga.